Segura essa verdade porque ela vai doer, mas é muito necessária. Quando você contrata um plano de saúde, passa a ter aquela falsa sensação de que está seguro para qualquer intercorrência na sua saúde. Mas o plano não funciona assim. Eu não estou dizendo que ele não presta para nada, eu estou dizendo que ele não presta como você gostaria que ele prestasse. Basicamente, se você tem um plano de saúde, todo procedimento simples ele vai autorizar. Exame de sangue, exame de fezes, um procedimento simples para tirar determinado cisto, uma consulta de rotina, enfim. Ele vai autorizar porque está dentro ali da margem que ele pode trabalhar. Mas quando a situação vira urgência, emergência, procedimento complexo, esqueça plano de saúde. Esqueça. E olha que eu não estou falando aqui da sua experiência pessoal, não, se você conseguiu um determinado procedimento complexo, porque isso é uma coisa muito sua, particular. Eu estou falando com base numa experiência de 5 anos processando o plano de saúde, e olha que eu já processei muitos. Apivida, Unimed, Bradesco, Amil, enfim, eu já processei tantos que eu consegui entender como funciona a lógica dessas empresas. E olha, empresa olha pelo lucro. Você paga quanto de plano de saúde? Em R$500, 700, 1.000, 3.000, 5.000. Digamos que em determinado momento você precise de um exame que custa R$150.000. Isso vale para o plano? Será que a sua mensalidade compensa ele autorizar aquele procedimento? Porque aquele procedimento, inclusive, pode gerar um outro que custa 20.000 e pode gerar um outro que custa 50 e que ele vai precisar internar você, que a diária é 7.000. A conta não bate quando você olha pelo lado do lucro. Para prestar um serviço e lucrar com aquele serviço, nem todo serviço vale a pena autorizar. E aqui vai a maior crítica que eu vou fazer ao Poder Judiciário. Porque a gente pode conseguir reverter uma negativa na justiça com a liminar. Pode. Mas aí o juiz vem e aplica uma multa diária de R$500 o dia, R$1.000 o dia, para uma empresa que lucra bilhões por ano. Ele vai cumprir? Não. E acontece de muitos não cumprirem. Inclusive, eu já ouvi da boca de algumas pessoas dizendo assim: olha, não autorize, mesmo com a decisão judicial, porque é mais caro cuidar desse paciente do que pagar a multa da justiça. E eu vou dizer mais. Quando esse processo vira, posteriormente, um processo de dano moral, o juiz vem e fala assim: olha, eu vou condenar em 10.000, quando muito, R$10.000 de dano moral. Para uma empresa que lucra bilhões, ele não vai ter pena de pagar os 10.000, pagar a multa, porque para ele é mais barato do que autorizar aquele exame de 150.000. Então, assim, é muito desesperador conceber essa ideia, porque você começa a perceber que não adianta esperar chegar no momento de emergência e urgência ou de um procedimento complexo sem entender o que você pode fazer para se prevenir, porque quando chegar na hora H do vamos ver, a luta sua vai ser contra uma empresa que não se importa com a vida humana, que não se importa com a consequência da sua saúde, com a consequência de não ter um determinado tratamento ou com a consequência que vier de um processo judicial. Ele não se importa, porque o que ele vai lucrar em deixar de atender você é muito mais do que ele vai pagar por não atender. Então, assim, é muito importante ter isso em mente de que o plano de saúde, basicamente, ele vai servir como um tratamento paliativo, como uma coisa ali que antecede a situação de urgência. E se você sentir em qualquer momento durante o contrato que vai precisar de uma coisa muito complexa, você precisa ter tudo bem documentado, tudo bem provado, porque vai lutar uma luta muito difícil, muito longa. O processo judicial demora e para você ter uma sensação de justiça vai demorar. Então é muito importante ter um aconselhamento perto de um advogado, especialista. Não precisa contratar não, basta seguir nas redes sociais, entender as dicas, entender os meios de prova, entender aquilo que você precisa pedir ao plano, as negativas, bem escritas. Tudo isso vai lhe proteger de uma luta futura. Então, assim, toda vez que você estiver diante de um plano de saúde, que você precisa de um procedimento simples, ele vai te atender muito bem. Mas se isso virar um procedimento complexo, você já precisa estar pronto para lutar e defender aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua própria vida.